Olá pessoal, tudo bem? Até agora a gente viu sistemas monofásicos. A partir da aula de hoje a gente vai começar a ver sistemas trifásicos, né? E hoje, basicamente, a gente vai ter uma introdução ao que é os sistemas trifásicos. Convido vocês agora para assistir um desenho animado sobre sistemas trifásicos. Viagem na eletricidade. A arte de cortar os fios em quatro. Voltemos hoje a ver os senhores que inventaram a corrente alternada. O ímã gira de frente a uma bobina, isso produz corrente, ela muda de direção. É a corrente alternada. Primeiro, ela é máxima em uma direção, decresce, muda de direção e assim por diante. Você já conhece. Mas então se diziam os senhores, por que colocar apenas uma bobina? Por que não duas? Por que não três? E de fato, como uma única máquina, elas faziam três correntes. Este é o princípio da corrente trifásica. Três correntes com 2 fios cada uma, total 6 fios. Apesar de tudo, era muito fio. Deveria ter um modo, disse alguém. E era verdade, tinha um modo. Tomemos um fio de cada circuito. Em cada um deles circula uma corrente alternada, estamos de acordo? Ora, o ímã passa primeiro diante da primeira bobina, depois diante da segunda e finalmente diante da terceira, mas não diante das três ao mesmo tempo. De modo que as três correntes não variam ao mesmo tempo. Elas serão, como se diz, defasadas. Vocês estão me seguindo? Sim, estamos. Quando a corrente 1, por exemplo, for nula, a corrente 2 será pela metade máxima numa direção, a corrente 3 pela metade máxima na outra direção. Ora, sabe-se que duas correntes iguais de sentido contrário se anulam. Então, o total é zero. Um pouco mais tarde, quando a corrente 1 será máxima em uma direção, 2 será pela metade máxima na outra direção e 3 também. Total, ainda zero. Vocês estão vendo que o tempo todo a soma das três correntes é nula. Poderíamos ter previsto isso com nossas flechas giratórias. Mas se a soma das correntes é nula, podemos então colocar em comum os 3 fios de retorno. Mas claro, e funciona. O fio no qual a corrente é nula é chamado de neutro. Os 3 outros fios são chamados de fios de fase. Suponhamos que o senhor que está na fase 1 apague sua lâmpada. Não tem mais corrente na fase 1. A soma das outras correntes não é mais nula. As 3 fases não estão mais equilibradas e passa a corrente no neutro. Nesse caso, não podemos suprimi-la. Mas 4 fios em vez de 6 faz, apesar de tudo, uma boa economia. Tal é o princípio da corrente trifásica. 3 fios de fase, 1 fio de neutro, mais algumas vezes 1/5, mas esse serve para iluminar os lampiões. Você está ligado, por exemplo, entre a fase 1 e o neutro, o seu vizinho entre a fase 2 e o neutro, um outro vizinho entre a fase 3 e o neutro, etc. Cada um terá a mesma tensão, digamos 220 volts. Se nos ligarmos entre 2 fios de fase, aí teremos 380 volts. É a tensão forte para as instalações maiores. De um lado do transformador que alimenta a cidade, as 3 fases não estão equilibradas. Mas ele se vira para equilibrá-las graças a uma astúcia elétrica, que será um pouco longo para explicar a vocês. A partir daí, não se precisa mais do neutro, ficam apenas 3 fios. É assim que viaja a corrente trifásica, de transformador em transformador até a usina elétrica.
Mas com efeito, por que se precisa de transformadores? Pois é, eles permitem principalmente a redução do diâmetro dos cabos elétricos. É um outro modo de economizar fios, mas veremos isso em uma outra vez. Por que termos um sistema trifásico? Com um sistema trifásico, a gente consegue ter dois níveis de tensão. Uma tensão de fase, que é a tensão entre fase e neutro, e uma tensão de linha, que é a tensão entre duas fases. Com isso, com a tensão de linha, ela é raiz de 3 vezes maior que a tensão de fase. Em um sistema equilibrado, a tensão de linha é raiz de 3 vezes maior que a tensão de fase. Quando a gente eleva a tensão, a gente tem a possibilidade, a gente reduz a corrente para transmitir a mesma potência. A gente pode ter duas possibilidades, ou uma tensão grande e uma corrente pequena, ou uma corrente grande e uma tensão pequena. Se eu elevo a tensão, eu posso ter uma corrente mais baixa e, por passar uma corrente mais baixa, então posso colocar um cabo menor. Bom, mas isso por si só não é uma justificativa, porque eu poderia simplesmente ter uma tensão fase neutro maior, eu ajustar o meu transformador para ter uma tensão fase neutro maior. Ao meu ver, a maior justificativa para ter um sistema trifásico é, além, claro, da possibilidade de ter dois níveis de tensão envolvendo o mesmo condutor, de um condutor para o neutro um nível de tensão, de uma condutor fase para outro condutor fase é outro nível de tensão. A maior possibilidade recai sobre os motores elétricos. Os motores elétricos trifásicos, em geral, eles são mais eficientes que os motores monofásicos. Uma pouca diferença, mas tem uma diferença que para aplicações que envolvam grandes potências, ou quando tem muitos motores, isso começa a se tornar significativo. Os próprios motores trifásicos, eles são mais baratos. Essa diferença na eficiência e no custo do motor está na questão de ter um campo magnético uniforme girante. Com 3 fios, eu consigo ter um campo magnético girante uniforme, quer dizer, ele em qualquer direção do motor, ele é o mesmo. Claro, varia no tempo, mas o seu máximo é o mesmo. No motor monofásico, não. Ele tem uma direção preferencial, varia um pouco essa direção do fluxo magnético, mas é uma direção que tem um pico e nas outras partes tem bem menos, chegando a zero fluxo magnético. Com isso, a gente tem que ter uns dispositivos para a partida do motor monofásico, porque a gente não tem torque girante. A gente tem um custo de operação maior, porque o motor monofásico, por ele precisar desses dispositivos de partida, ele tem manutenção nesses dispositivos. Entender os motivos do porquê de um sistema trifásico, ao meu ver, está ligado em entender as diferenças entre um motor monofásico de indução monofásica e um motor de indução trifásico. O motor de indução é o motor mais comum aplicado na indústria, que são essas 3 diferenças. O motor trifásico, ele tem melhores torques de partida, ele tem um fluxo magnético girante que é constante nos 360 graus do motor, ele não necessita de dispositivos auxiliares de partida, o que dá um custo de fabricação menor, e esses dispositivos no motor monofásico estão sujeitos à manutenção, que também então gera um custo para o motor de indução monofásico maior, certo? Por mais que na nossa casa, muitas vezes a gente tem uma casa monofásica ou bifásica, as casas maiores geral trifásicas, as gerações de energia elétrica são sempre feitas de forma trifásica. E o que consiste em um gerador de energia trifásica?
Um gerador síncrono, que é a maior parte das gerações, são compostos de bobinas espaçadas 120 graus umas das outras, e no meio gira um ímã, o qual produz um fluxo magnético. Este fluxo magnético concatena, isso é, enlaça essas bobinas, esses fios, certo? E como este ímã está girando, ele vai gerar então um fluxo magnético variado nas bobinas. Certo? A gente olhar aqui, o fluxo ora é norte, depois ora é do sul, né? O fluxo magnético sempre sai do norte e entra no sul. Então aqui a gente vai ter o fluxo ora máximo num sentido, depois ora máximo no outro sentido, e vai ficar fazendo, do ponto de vista dessa bobina, um vai e vem. Certo? Com isso, gera-se uma tensão induzida. Lembrem-se que a tensão induzida é a derivada do fluxo concatenado no tempo, quer dizer, o fluxo que enlaça a bobina. Bom, se o máximo aqui ocorre em um determinado instante, depois o máximo ocorre nessa bobina, depois nessa bobina e depois nessa bobina novamente, quer dizer, elas estão espaçadas fisicamente 120 graus e geram tensões elétricas também defasadas eletricamente, ou no tempo, né, defasadas no tempo, proporcionalmente a 120 graus. Então, gente, considerando a nossa fase A como referência, a gente tem que a tensão gerada na fase A é uma tensão senoidal, porque a gente tem um ímã girante aqui, né? E se a gente pegar aqui o fluxo que passa dentro dessa bobina, ele ora é máximo positivo, depois ora é máximo negativo, é uma forma de onda muito próxima da senoidal. Idealmente a gente diz que é um fluxo senoidal e a tensão gerada é senoidal. Então, se a bobina A for nossa referência, ela leva o ângulo zero, a bobina B vai estar defasada de 120 graus, nesse caso 120 graus atrasado, quer dizer, o máximo ocorre 120 graus depois, e depois a bobina C mais 120 graus atrasada, ou menos 240 graus, né, em relação à fase A. Se a gente plotar isto no tempo, a gente consegue ver então aqui as três fases. Primeiro aqui a fase A passando no zero, começa por aqui, cresce, decresce, sobe novamente. Depois a fase B começa um pouco depois, passa pelo zero um pouco depois. Depois a fase C passa por zero bem depois, certo? 120 graus depois. Se nós observarmos, a fase A, ela é zero no t igual a zero. Não é? Seno de ômega t com t igual a zero é zero. A fase B, se a gente substituir o tempo por zero, vai dar seno de menos 120. E a fase C vai dar seno de mais menos 240 ou mais 120, que é o mesmo ângulo. Seno de menos 120 e seno de mais 120, eles têm o mesmo valor em módulo, simplesmente o sinal é diferente, é trocado, né? O seno de menos 120 ele é negativo, o seno de mais 120 ou menos 240 ele é positivo. Então, gente, se a gente consegue ver que este valor aqui mais este valor aqui dá zero. Como o A também é igual a zero, se a gente somar as três tensões, nesse instante t igual a zero, a gente tem que a tensão é zero. A soma das três tensões são zero. Certo? Isso eu quero mostrar para vocês que num sistema trifásico equilibrado, e aí o que é um sistema trifásico equilibrado? É ter as mesmas amplitudes nas três fases e a defasagem ser de 120 graus entre as fases. Em um sistema trifásico equilibrado, a soma das três tensões e a soma das três correntes referentes às três fases sempre são iguais a zero. Na prática, um sistema equilibrado não existe. Sempre existe um desbalanço entre
as fases. Mas em muitas situações isso pode ser desprezado e a gente considera que o sistema é equilibrado. Bom, se a gente pegar um outro instante de tempo, por exemplo, nesse instante aqui, a gente vai ver que se somar este ponto aqui, né, duas vezes, porque tem aqui da forma preta, mais a forma vermelha, mais esse daqui, a gente tem que também igual a zero. Para qualquer ponto no tempo, no sistema equilibrado, a tensão, a soma das três tensões sempre são iguais a zero. Bom, assim como a gente viu lá para um sistema monofásico, as tensões trifásicas podem ser representadas por um diagrama de fasores, né, por fasores. Então, se a gente pensar aqui, a fase A, como que a gente montava o diagrama fasorial? O diagrama fasorial tem a amplitude, né, amplitude igual ao pico, ou, dependendo, igual ao valor RMS, aí depende da convenção, nós convencionamos o valor RMS, né, em última, a última convenção que nós adotamos, né, inicialmente a gente definiu como valor de pico e depois a gente usou, né, aqui valores RMS, e é assim que a gente trabalha, né, com valores RMS. Representar o diagrama fasorial com valor de pico é interessante para fazer esse paralelo entre o domínio do tempo e o domínio dos fasores. Mas quando a gente quer calcular, representar com valores RMS é muito melhor, porque a gente já tem a potência direto, sem ter aquele 2 que dividir, né? Dividir por 2, né? Bom, então, se a gente for ver então aqui como representar a tensão A, o pico dela, tem amplitude, EAN, e em T igual a zero, o ângulo é 0 graus. Então ela está representada aqui para a direita. A fase B, ela também tem a mesma amplitude e atrasada 120 graus. Então ela está aqui representada com um ângulo de menos 120. E a fase C com um ângulo de mais 120 graus. Certo? Com isso, gente, a gente tem então o diagrama fasorial de um sistema trifásico equilibrado. Bom, eu falei para vocês que EA mais EB mais EC em um sistema equilibrado é igual a zero. Mostrei para vocês isso no tempo. Podemos mostrar isso num diagrama de fasores? Podemos. Vamos supor que esse ponto aqui é a nossa referência e tem uma amplitude, uma tensão de 0 graus, certo? A gente sai de zero, se a gente somar A e a N, né? Aqui a gente tem a tensão IAN, uma tensão de EB, ó, pego aqui, agora eu fiz com EC, né? Vou somar com EC, eu vou ter, venho para cá e venho aqui em cima agora, né? Tenho essa amplitude aqui de tensão. Agora eu tenho que somar com EB que está faltando. Então eu vou pegar este cara aqui de baixo, né, o EB, e colocar aqui na ponta desse cara aqui de cima. Olha só, então. A gente saiu de um valor, que é o zero, nossa referência, somou EA, somou EC, somou EB, voltando, chegamos a zero de novo. Então, em um sistema equilibrado, a soma das três tensões são zero. É zero, né? A soma das três tensões é zero. Bom, dependendo de como a gente coloca essas bobinas do motor, a ordem que a gente coloca elas, ou do sentido que a gente gira o nosso ímã aqui dentro, a gente pode ter uma sequência de fase ou outra sequência de fase. A sequência de fase positiva, ou ABC, a gente tem que primeiro vem o pico da fase A, depois vem o pico da fase B e depois vem o pico da fase C. Ou no tempo, qualquer ponto que a gente analisar, a gente tem esta ordem. Primeiro a fase A, depois a fase B e depois a fase C. Como que a gente analisa isso? Diagrama fasorial, a gente considera que
isso daqui gira no sentido anti-horário. E a gente está olhando, parado aqui, olhando para ele girando. Então, se eu parar aqui, eu vou ver que vai passar agora a fase A. Passou a fase A, depois passa a fase B, depois passa a fase C. Mesma coisa no tempo. Primeiro passa o pico da fase A, depois o pico da fase B, depois o pico da fase C. Certo? Se nós poderíamos olhar de outra forma que... eu vou começar a olhar agora aqui. Então, passou a fase C, agora passou a fase A, agora passou a fase B. Certo? Então, parece que é CAB. Só que CAB, a ordem é a mesma, porque isso aqui é... Se a gente for levar isso aqui de forma contínua no tempo, é ABC, 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 ABC. Se eu repetir aqui A, B e C, eu vou ter... Vamos escrever aqui para a gente ver. Mais um A, mais um B, mais um C. Certo? Eu poderia começar a olhar aqui, ó, nesse ponto aqui. Eu vou ver que a sequência de fase é CAB. Mas CAB é a mesma da ABC, porque a ordem delas não mudou. É a mesma ordem. Ou poderia começar no B, BCA, é a mesma. Mas o nome é ABC, ou sequência de fase positiva. É mais usual até sequência de fase positiva e sequência de fase negativa. O que é a sequência de fase negativa? Primeiro passa a fase A, depois passa a fase C e depois passa a fase B. Vejamos aqui. Vejamos aqui. Eu paro nesse ponto aqui e fico olhando o diagrama fasorial. Passa a fase A, passa a fase C, agora passa a fase B. Então agora é ACB. Da mesma forma, poderia ACB, ACB, ACB. Poderia ser CBA, né? Mas o nome é ACB, ou sequência de fase negativa, certo? O que a sequência de fase realmente importa para nós? Do ponto de vista nosso, como consumidores, e de vocês, como engenheiros sanitários e ambientais, a sequência de fase é a ordem dos fios que vocês estão ligando no equipamento. No caso de motores, ligar os fios em uma ordem ABC ou ACB inverte, ou em outra, né? Ligar os fios em uma ordem ABC ou inverter essa ordem e botar ACB, inverte também o sentido de rotação do motor trifásico. Certo? Então, para nós, basicamente, o efeito prático maior é este. Bom, existem algumas formas de a gente conectar um gerador síncrono, né? Gerador trifásico síncrono. Ele pode estar conectado em Y ou em delta. Vamos primeiro ver a ligação em Y. No gerador trifásico ligado em Y, os três terminais negativos das bobinas, que foram convencionados negativos, eles são interconectados e este ponto muitas vezes é aterrado e recebe o ponto de neutro, certo? Nome de neutro, recebe o nome de neutro. As outras fases A, B e C são derivadas das outras extremidades das bobinas. O neutro, né, como ele é geralmente aterrado, pode ser que ele não seja, ele tem tensão em relação à Terra igual a zero. Se as três correntes forem iguais nas três fases, isso é um sistema equilibrado. A gente já viu que em um sistema interligado, três fasores defasados de 120 graus,
tem soma igual a zero. Mesma coisa que acontece com a tensão. Então, no neutro não tem corrente. Mas isso só ocorre quando o sistema é interligado. Se a gente for ver, na prática sempre tem alguma corrente no neutro. E às vezes, no sistema monofásico, essa corrente é tão grande quanto na fase. A gente vai para uma fase e volta para o neutro. Se essas outras duas forem zero, vai ser esse o percurso da corrente. Mas quando o sistema é equilibrado, a corrente do neutro é igual a zero. Então, não necessariamente eu preciso ter o neutro. Por isso que ele está tracejado aqui. Então, eu posso ter um sistema trifásico a 3 fios ou um sistema trifásico a 4 fios. Certo? Naquele exemplo que eu comecei falando, né, do poste de energia elétrica, vocês veem na parte de cima tem 3 fios somente. Na parte de baixo, a gente tem, que é a rede secundária, a gente tem 4 fios. Por que em cima tem 3 e embaixo tem 4? Geralmente é assim. Pode ser que em cima também tenha 4 fios nas redes compactas. Mas, geralmente tem só 3 fios, porque a gente usa o transformador para equilibrar as fases numa ligação ΔY, e a gente acaba com a corrente que seria do neutro, usando uma ligação delta. A gente vai ver depois isso, mas ali a gente tem os dois exemplos num único lugar. Sistema a 3 fios para a rede de média tensão, que é a rede de cima, e sistema a 4 fios para a rede de baixo. Nós temos que nos familiarizar com algumas nomenclaturas. Linha e fase. Linha são esses fios de cima que vocês estão vendo aqui. Esses fios aqui que interligam o gerador com a carga. A linha interliga o gerador com a carga. A fase são estas bobinas aqui. Quer dizer, as variáveis de fase são as variáveis que estão sobre ou passando por essas bobinas aqui. Então, por exemplo, se eu pensar em tensão de fase é a tensão entre essa bobina aqui, dessa aqui até aqui, ou seja, entre a fase A e o neutro. Tensão de fase é a tensão entre a fase A e o neutro. A corrente de fase é a corrente que passa por essa bobina aqui, certo? Do neutro para para o terminal A, né? Essa corrente que sai daqui, ela entra nesta linha que está ligada com a carga. Essa corrente que passa aqui na linha recebe o nome de corrente de linha. Parece aqui que não faz sentido, né? Tu dar um nome para uma corrente aqui e outra corrente aqui, porque elas são iguais. A corrente de fase é igual à corrente de linha em um gerador conectado em Y. Mas isso nem sempre vai acontecer. Num gerador conectado em delta, eles vão ser diferentes. Bom, mas o que interessa é que, por enquanto, é que aqui eu tenho corrente de fase e aqui eu tenho corrente de linha e elas são iguais. A tensão de fase, eu já falei que é a tensão entre o neutro e a fase, por exemplo, entre neutro e fase A. A tensão de linha é a tensão entre as duas fases, por exemplo, entre a fase A e a fase B, ou a tensão entre esses dois fios de linha aqui. Mas como é o ponto é o mesmo, né? Eu posso dizer que é a tensão entre a fase A e a fase B, né? Ou da linha A e da linha B também poderia ser. Mas então a tensão de fase é a tensão entre fase e neutro, certo? A tensão de linha entre a fase e o neutro, né? Por exemplo, fase A e o neutro. A tensão de linha é a tensão entre a fase A e a fase B, certo? Como eu falei, se as correntes tiverem o mesmo módulo e os ângulos forem defasados 120 graus, da fase A, da fase B e da fase C, então a gente tem um sistema equilibrado e a corrente do neutro é igual a zero.
Aqui a gente consegue ver as bobinas do gerador representado como uma fonte de tensão. Cada bobina é uma fonte de tensão e o neutro é resultado da interligação das três bobinas, né? Um ponto comum entre as três bobinas. Bom, a tensão de fase é a tensão entre fase e neutro, que é aquela tensão que a gente viu sendo gerado aqui, né, pelo gerador, né? Tensão da fase A, tensão da fase B e da fase C, da forma fasorial aqui deste outro lado, né? Então, eu já tinha representado, aqui eu tenho a fase A representada, o fasor da fase A, o fasor da fase C, o fasor da fase B. Esse negócio gira no sentido anti-horário, então se a gente parar aqui do lado e ficar olhando para esse diagrama girando, vai passar primeiro a, depois a B, depois a fase C, ou seja, sequência de fase ABC ou sequência positiva. Ok. Quanto que é as tensões de linha desse sistema aqui? Eu vou ter três tensões de linha. A tensão EAB, ou muitas vezes VAB, tanto faz. O nome E, geralmente, quando está ligado ao gerador, V em outros pontos. A tensão EBC e a tensão ECA. O que é a tensão EAB? Lembra que eu acho que eu já cheguei a comentar com vocês que quando eu quero saber a tensão entre dois pontos, a diferença de potencial entre dois pontos, eu saio do primeiro ponto e vou até o segundo ponto, somando todas as quedas de tensão, que é uma aplicação da lei de Kirchhoff das tensões, né? Então, se eu quero saber a tensão EAB, eu saio do ponto A e vou ao ponto B, somando as quedas de tensão. Então, saindo daqui do ponto A, o que eu encontro? Mais EAN. Depois, eu vou até o terminal B. Venho por aqui. O que eu encontro? Menos EBN. Então, EAB é EAN menos EBN. No diagrama fasorial, isso aqui pode ser representado nesse sentido. Uma seta que sai aqui, ó. Aqui eu tenho mais EAN, nessa região aqui, ó. Daqui até aqui, tenho mais EAN. Daqui, B, né? Daqui até aqui, eu tenho mais EBN. Então, se eu quero fazer EAB, eu posso sair do ponto do ponto A até o ponto B, somando as quedas de tensão, e a tensão gerada vai ser a resultante entre esse ponto aqui da fase B até o ponto da fase A. Esse modo de apresentar aqui é um pouco mais, eu acho, um pouco mais difícil de ver do que eu vou apresentar agora em seguida. Mas vocês vão ver que a amplitude e a direção das tensões de linha vão ser iguais. Olha só. Já volto aí ao outro slide. Eu quero fazer EAB. A gente viu que é aquela seta que sai daqui e vem até aqui. Este é o fasor da tensão de linha. Então, gente, EAB é EAN menos EBN. Eu tenho EAN aqui. EBN eu tenho aqui. Certo? Se eu quero menos EBN, é igual a fazer esse fasor aqui defasado a 180 graus. Então, eu vou girar ele e colocar no outro lado, na mesma orientação que ele estava aqui. Certo? Esse é o nosso menos EBN. Mais EBN está para cá, menos EBN está para cima. Agora eu vou somar esse menos EBN com o meu EAN. Vou pegar esse cara que estava aqui e vou colocar aqui na ponta
deste outro do fasor EAN. Então, a resultante disso, EAN mais menos EBN, vai dar a minha tensão de linha VAB. É esta seta que sai daqui até aqui. Vejam que ela tem a mesma amplitude e mesma direção de que se ela estivesse saindo daqui até aqui. Então é a mesma coisa. Representar desse jeito que eu representei com vocês ou desse outro jeito aqui é exatamente a mesma coisa. Se a gente adotar que é um sistema equilibrado e eu fizer EAB igual a EAN menos EBN, e eu sei que que eles têm uma defasagem de 120 graus entre eles, se eu fizer, adotando A, né, como nossa referência com ângulo zero, né, se eu fizer E com ângulo zero menos E com ângulo 120, vocês podem testar aí, colocam na calculadora como exemplo com o valor 1, que fica mais fácil de calcular, ou decompõe isso aqui em coordenadas retangulares, vocês vão ver que o valor da tensão de linha EAB é igual a tensão de fase vezes raiz de 3. E, para a sequência positiva, a tensão de linha vai estar adiantada de 30 graus da tensão de fase. Vocês conseguem ver aqui, ó, nessa animação que eu mostrei para vocês antes. Olha só. Entre a fase EAN e EBN tem 120 graus. Se eu fizer 120 menos 180 para dar aquele outro cara lá em cima, eu vou ter aqui um ângulo de 60 graus entre menos EBN e EAN. Como o resultante vai dar bem no meio dos dois, aqui, a em verde, que é a tensão de linha, ela está 30 graus à frente de EAN. Então, para a sequência positiva, as tensões de linha estão adiantadas em 30 graus da tensão de fase mais próxima. Por que mais próxima? Porque existem outras tensões de fase, né? Como EBN e ECN, mas elas são mais longe. Então, a mais próxima é a EAN e a tensão de linha está adiantada de 30 graus. Se a gente calcular EBC e ECA, vamos ter a mesma conclusão. Raiz de 3 vezes maior e um ângulo de 30 graus à frente da tensão de fase. Olha só. Se a gente olhar aqui nesse diagrama, a gente consegue ver aqui ECA, 30 graus à frente, ó, de ECN, e EBC, virado para baixo, 30 graus à frente de EBN. Ó, se eu pegasse esse EBC e representasse a partir daqui, né, do neutro, ponto zero, eu veria que ela estaria mais ou menos aqui, apontando para baixo, 30 graus à frente de EBN. Bom, aqui eu estou repetindo a mesma coisa que eu fiz antes na animação, só que com uma imagem estática. Então, vocês conseguem ver aqui a tensão VAB, raiz de 3 vezes maior que a tensão VA, ou melhor, a tensão de linha, raiz de 3 vezes maior que a tensão de fase, e ela está adiantada de 30 graus da fase mais próxima. No caso da tensão VAB, que é igual a tensão VA menos VB, ela está 30 graus adiantada em relação à tensão VAN, né, ou EAN, certo? Bom, aqui a gente consegue ver o diagrama fasorial girando, né? Então, a gente tem as fases A, B e C, certo? Sequência de fase, então, positiva. Né? Se a gente parar nesse ponto aqui e analisar, a primeira passa a fase A, depois passa a fase B e depois passa a fase C. E em roxo, aqui, em rosa mais estreito, aqui a gente tem a tensão menos VB, a resultante de VA menos VB dá a tensão VAB. Ela é raiz de 3 vezes maior
aqui a tensão de fase e está 30 graus adiantada em relação à tensão VA. Então, no gráfico no tempo, a gente consegue ver a amplitude dessa forma de onda de linha, raiz de 3 vezes maior, quanto uma tem um pico igual a 1, a outra tem um pico igual a 1,7, e ela está 30 graus à frente da tensão VA beta, 30 graus à frente da tensão VA. Vejam aqui, primeiro vem o pico da VA B, e depois vem o pico da VA, né? Então, confirmando o que a gente já tinha visto, né? Então, aqui, por fim, a síntese, a comparação dos dois modos de apresentar o diagrama fasorial, né? Qualquer uma deles, repito, está correta. Entender como fazer esses diagramas fasoriais é bem importante, ao meu ver. Então, caso vocês não tenham entendido, me procurem, né? Vocês podem tentar encontrar essas outras tensões de linha, EBC e ECA, e vejam se os ângulos vão fechar, certo? Aqui, ECA, né, está com 30 graus à frente de ECN, então, se aqui é 120, esse aqui está com 150 graus, e esse daqui está igual a menos 90 graus, EBC está a menos 90 graus, certo? Bom, outra forma da gente ligar um gerador é em delta. A ligação em delta, ao invés da gente juntar os 3 terminais negativos aqui, o ponto neutro, num ponto neutro, a gente coloca eles ligados dessa forma aqui. O terminal positivo aqui da tensão VAN, eu vou ligar o terminal negativo da tensão VCN ou ECN. No terminal positivo do ECN, eu vou ligar o terminal negativo do EBN. E no terminal positivo do EBN, eu vou ligar o terminal negativo do IAN. Talvez vocês possam perguntar, tá, mas eu tenho 3 fontes de tensão ligadas em série. E elas estão curto-circuitadas? Sim, estão. Uma fonte, outra fonte, outra fonte. Tá, então quanto que é a corrente disso aqui? Deve ser uma corrente gigante, né? Aqui dentro desse delta tem que ter uma corrente muito grande. Não. Por que não tem uma corrente muito grande? Tempo para vocês pensarem e responder mentalmente aí. Porque a soma das 3 tensões, como a gente já viu, dá igual a 0. Um sistema equilibrado é 0. Então, por isso, eu posso ligar dessa maneira e não vai ter uma corrente gigante aqui. Porque senão, supondo que a resistência aqui seja muito pequena, né? Aqui idealmente igual a 0, ou a impedância muito pequena, a gente teria uma corrente muito alta. Esses barulhinhos que talvez vocês estão vendo aqui é meu filho que está aqui do lado dormindo. Então agora que ele veio para casa, a gente está se revezando nos cuidados dele aí. Então esses barulhinhos são dele. Ok. Então aqui eu tenho as 3 fases ligadas dessa maneira, certo? E desses pontos de conexão saem os 3 fios, né? Que são as 3 linhas. As 3 linhas. Quanto que é a tensão de fase? A tensão de fase, eu disse para vocês que era a tensão na bobina aqui do gerador. Então, nesse caso aqui, está aqui a tensão de fase na bobina. E o que é a tensão de linha? A tensão de linha entre os fios da linha, certo? Só que na ligação em delta, esse ponto é eletricamente igual a esse ponto aqui, e este ponto aqui ele é eletricamente igual a esse ponto aqui, porque não tem impedância nenhuma. Tem a mesma tensão aqui, tem a tensão aqui.
Ou seja, gente, se eu olhar a tensão daqui até aqui, ou olhar a tensão daqui até aqui, são iguais, é igual. Então, a tensão de linha é igual à tensão de fase. Quanto que é a tensão de linha? EAB, certo? Tensão entre a fase A e a fase B. E elas são iguais no delta. No Y, elas não eram iguais. Tanto é que a gente calculou e ela deu raiz de 3 vezes maior e adiantada de 30 graus. Aqui elas são iguais. E as correntes, gente? Quanto que vale a corrente de linha dessa linha A aqui? Aqui no livro ele dá o nome de IAAzinho, porque ela sai do ponto Azão e vai para o Azinho, que seria o da carga. E boa parte das referências da elétrica usam simplesmente IA. IA é a tensão de linha da fase A. IA é a corrente de linha da fase A. Quanto que vale IA? Se nós aplicarmos a lei de Kirchhoff das correntes, para a gente determinar a tensão, a gente aplicou a lei de Kirchhoff das tensões, no caso em Y. Aqui a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. Se a gente aplicar a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó A aqui, e eu disser que tudo que está entrando no ponto é positivo e tudo que está saindo é negativo, ou vice-versa, eu vou chegar à seguinte expressão, que IA é igual a IBA menos IAC. Duas formas, né? Vamos lá. IA é igual a IBA, tudo que está chegando, menos IAC, que está saindo do ponto, né? Ou, se eu disser que tudo que está chegando é positivo e tudo que está saindo é negativo, eu fico aqui menos IA mais IBA menos IAC igual a zero, certo? Soma das correntes em um ponto, em um nó, tem que ser zero. Então, se eu isolar aqui esse A, eu chego exatamente à mesma equação de cima. Lei de Kirchhoff das correntes. Certo, gente? Beleza. Se eu considerar que as correntes, que é um sistema equilibrado, logo as correntes têm o mesmo módulo. Neste caso, elas teriam o módulo I. E elas estão defasadas de 120 graus, e a propósito, nesse caso, é uma sequência de fase positiva, eu vou ter que a minha corrente de linha, que as correntes de linha, por exemplo, IA é igual a IBA, tem 1 com ângulo 0, menos I com ângulo de 120 graus. Se eu desenvolver isso daqui, eu vou chegar aqui à minha corrente de linha IA, ela é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase, e ela está atrasada de 30 graus em relação à corrente de fase mais próxima, que no caso é o IBA, que é a corrente da fase da bobina A, né? Nesse caso aqui. Bom, a carga, assim como o gerador, pode ser ligada em Y ou em delta. Então eu tenho 4 combinações diferentes, no qual eu tenho 4 maneiras de resolver este problema. A gente vai ver cada uma dessas combinações de forma individual. Inicialmente, considerando um sistema equilibrado,
quer dizer tensões e correntes iguais, impedâncias iguais em cada fase, só com a defasagem de 120 graus nos argumentos, né, nos ângulos das correntes e tensões. E depois, então, vamos ver sistemas desequilibrados. Certo, gente? Demos um tempo aqui e nos vemos em seguida.